Bem-vindos a mais uma troca de bolas, hoje para fazer o lançamento do maior torneio do mundo em terra batida, mais uma edição dos Campeonatos Internacionais de França em Roland Garros e uma edição com muito para contar, porque é uma edição que se afigura aliciante devido ao emergir de um grande candidato ao estatuto de melhor jogador do mundo nos tempos mais próximos, Carlos Alcaraz, tendo em conta que Rafael Nadal e Novak Djokovic vão avançando na sua carreira rumo ao caso que é de facto inevitável, mas obviamente há que contar com eles para a candidatura ao título. Na vertente feminina, obviamente, Iga Świątek assume grande favoritismo. Estou aqui com o Pedro Coelho, meu colega e amigo, para fazermos então o lançamento a uma edição de Roland Garros que começou com um sorteio muito complicado no plano masculino. Pedro. Olá Miguel, realmente foi um sorteio que poucos acho que poderiam prever. Havia sempre aquela dúvida onde é que vai ficar Rafael Nadal, porque já se sabia que Novak Djokovic ia ficar na primeira linha, mas acabou por ficar realmente não só do lado de Djokovic, como ficou muito perto do tenista sérvio e portanto poderemos ter logo um confronto entre ambos logo nos quartos de final. E nessa mesma metade ainda temos também Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Portanto, 4 jogadores do top 5 da corrida para o Masters, portanto, os 4 dos 5 melhores jogadores, tendo em conta os resultados deste ano apenas, estão todos ali na mesma parte do quadro, só um deles é que poderá ir à final. Sim, desde que aquele Big Four foi desfeito, que passámos a ter quadros algo desequilibrados, porque já sabia que com os 4 no auge teríamos sempre a eventualidade de umas meias finais entre o Roger Federer, o Rafael Nadal, o Novak Djokovic e o Andy Murray. E eles tantas vezes cumpriram as hierarquias pré-estabelecidas, atingindo as meias finais, portanto quando estavam no auge, criavam esse equilíbrio em todos os quadros de torneios do Grand Slam, em qualquer superfície. Obviamente, depois os outros a terem também a sua palavra a dizer, correndo por fora, mas com o desaparecimento desse Big Four e com o Roger Federer de molho por enquanto, antes do seu regresso final e eventual despedida, havia essa possibilidade do Rafael Nadal e o Novak Djokovic ficarem na mesma metade. O ano passado ficaram na mesma metade, defrontaram-se nas meias finais, ficaram célebres então as tais palavras de Goran Ivanisevic, que disse que para Novak Djokovic era preferível defrontar o Rafael Nadal antes da final, e o certo é que o ano passado bateu nas meias finais, tal como anteriormente o tinha batido nos quartos de final. O Novak Djokovic, obviamente, é sempre duro ter um trajeto difícil até uma final, onde se pode chegar muito desgastado, mas pelo menos nessa perspectiva o Novak Djokovic não terá gostado de ver Rafael Nadal ao seu lado, mas não está tão preocupado como eventualmente pode estar o Rafael Nadal. E falaste então nessa densidade da metade superior da grelha. O próprio Carlos Alcaraz está na metade superior. Temos o Sasha Zverev, que a terra batida é sempre muito duro. Aliás, o ano passado esteve com o pé, ou esteve a um set de atingir a final, tem os seus títulos de Masters 1000 em terra batida, e para além disso também temos o Félix Auger-Aliassime, pode defrontar cedo o Rafael Nadal, o próprio Diego Schwartzman, na mini-secção de quadro do Novak Djokovic, e prevê-se um duelo na segunda eliminatória entre o próprio Alexander Zverev e o nosso Sebastián Baez, digo nosso porque ganhou o Millennium Tour Open há escassas semanas. É realmente muitas atenções concentradas nessa secção do quadro. Vai ser difícil fazer grandes previsões. Obviamente que acho que a grande dúvida aqui, eu acho que independentemente do valor do Zverev e do Alcaraz, eu acho que aqui a grande ponto de interrogação está sobre Nadal. Em condições é que ele vai estar, porque ele é claramente o favorito, já conquistou o torneio 13 vezes, é realmente o dono e senhor daqueles cortes de Paris. Se excetuarmos 2020, em que o Roland Garros foi disputado em outubro, ele só em 2015, Nadal só em 2015 é que chegou ao torneio chegou a Roland Garros sem conquistar qualquer torneio nas semanas anteriores. E nesse ano perdeu nos quartos de final com Djokovic. Portanto, a história pode repetir-se aí. Mas para além disso, ele também chega só com apenas 5 encontros realizados e apenas em 2 torneios, Madrid e Roma. Portanto, muito pouca rodagem e com uma lesão
que espera-se ele já tenha recuperado. Ele já está em Paris. Aliás, nessa parte das rotinas, tudo está a correr bem. Ele chegou a Paris na quarta-feira, como habitualmente, e já está a treinar no Corte Philippe Chatrier, desde que chegou logo nesse dia. Portanto, acho que o grande ponto de interrogação será em que forma é que ele vai estar. Se estiver no seu melhor, acho que ainda lhe dou um ligeiro favoritismo diante de Djokovic, mas vamos ver. Até lá ainda vai decorrer pelo menos uma semana de competição e muito haverá a dizer. Só uma palavra para relação ao que estavas a dizer do Zverev. Acho que ele também fica contente de não ser um dos grandes favoritos. Aparecer Alcaraz, embora esteja na sua secção do quadro, mas retira-lhe alguma pressão de cima. Acho que Zverev ainda não provou aquilo que já devia ter provado em torneios Grand Slam, mas porque se joga a melhor de 5 sets, porque nos torneios há melhor de 3, especialmente os Masters Mill já provou mais que várias vezes que é mais do que um jogador de topo, mas penso que ele irá ficar contente das atenções também estarem um pouco concentradas em Djokovic, Nadal e agora também em Alcaraz. Sim, ele já esteve a 2 pontos de ganhar o título do Grand Slam, naquele famoso Open dos Estados Unidos, em pleno confinamento, mas também já ganhou o Masters, o ATP Finals, portanto é um jogador que também sabe dar o seu melhor nas grandes ocasiões. Tens razão naquilo que dizes, os eventos à melhor de 5 partidas são um universo completamente distinto. E vai ser interessante ver como é que os jogadores vão gerir essa situação, a dos 5 sets, embora tenham um dia de descanso a intervalar, como sempre sucede nos torneios do Grand Slam. E relativamente ao Novak Djokovic, há também a possibilidade de ter de defrontar na segunda eliminatória um adversário treinado pelo seu, enfim, quase que treinador de sempre. O Alex Mokan agora é treinado pelo Marian Vaida, que sabe todos os segredos e mais alguns do Novak Djokovic. Poderá haver ali uma situação engraçada. Novak Djokovic, que obviamente ganhou em Roma, parece estar no momento de forma ideal. Ele próprio se assume como favorito à conquista do título de Roland Garros. Tu favoreces um pouco o Rafael Nadal. Eu coloco-os ao mesmo plano, com o Novak Djokovic talvez um pouco mais de favoritismo, uma meia percentagem, quiçá. Relativamente ao Rafael Nadal, é uma incógnita. Uma coisa é treinar, outra coisa é jogar encontros a valer, por isso é que se costuma dizer que nos treinos ninguém tem câimbras. Mas ele já nos ensinou repetidamente que é capaz de chegar a um torneio do Grand Slam ou a um grande torneio sem referências e sair lá com o título. Aliás, no Open da Austrália foi incrível o modo como ele saiu de Melbourne Park com mais um título do Grand Slam, o 21º. É ele que tem o recorde. É uma motivação extra para Novak Djokovic tentar ganhar em Paris para igualar esse número, esses 21 títulos do Grand Slam, para além daquilo que aconteceu, à chegada dele à Austrália. Não pôde competir no torneio onde ele mais ganhou títulos do Grand Slam, 9, sendo que também não nos podemos esquecer do modo como ele atirou para fora as hipóteses de ganhar um Open dos Estados Unidos com aquela desqualificação inadvertida. Portanto, vai ser muito animado ver a evolução, aquela primeira metade do quadro vai ser muito animada, vai ser interessante ver a evolução da primeira metade da grelha, ao passo que na segunda metade há favoritos que vão estar algo descansados. Eu nem sei se pode-se falar em favoritos, porque realmente são favoritos no papel, mas aqui em Roland Garros acho que só o Stefano Tsitsipas, devido à presença na final do ano passado, é que pode ser considerado um favorito. Mesmo assim tem logo uma primeira ronda frente ao Lorenzo Musetti, vai ser realmente um primeiro grande teste. Tsitsipas, embora a melhor de 5 tem que se lhe dar favoritismo, não é? A melhor de 3, se calhar, no Musetti poderia ter uma maior hipótese. Mas está aqui numa secção do quadro, num quarto do quadro, onde temos também o Christian Ruud, que está a fazer também muito bons resultados nesta época terra batida. Mas mesmo assim acho que tem que ser considerado o favorito. Na secção inferior, portanto, no quarto mais inferior do quadro, é que eu acho que aqui é mesmo, como dizem os franceses, faites vos jeux, e façam as vossas apostas, porque temos um Medvedev que na terra batida parece estar irreconhecível, não está a jogar ao nível daquilo que
que já mostrou noutras superfícies e o seu ranking também de número 2 do mundo devia obrigá-lo a jogar. Temos também um Rublev, que também não tem feito grandes resultados, um Pablo Carreño Busta, que é muito bom em terra batida, mas também não tem feito grandes resultados. Talvez o Jannik Sinner, ou eu apostaria se calhar mais no Kekmanovic. É um jogador sérvio, jovem, joga muito ténis, joga muito bem em terra batida. É daqueles que está sempre, ou ainda está numa segunda linha, mas pode ter aqui um quadro muito acessível para ir longe e dar mais nas vistas nestes torneios. E, acima de tudo, se chegar à segunda semana de Roland Garros, acho que seria logo um primeiro grande objetivo para este jovem sérvio. Sim, eu acho que o Christian Ruud, que é duríssimo em qualquer superfície, cada vez mais duro, é especialmente duro na terra batida e acreditará nas suas hipóteses, com a rodagem que este quadro um pouco mais desanuviado desta última secção lhe dará, pode ganhar tração e chegar bem mais longe. O Jannik Sinner também vejo com bons olhos uma chegada dele a uma fase mais adiantada da competição, nunca esquecendo que ele na edição de 2020, nos quartos de final, teve 7 pontos dentro do Rafael Nadal, no primeiro set, teve break de vantagem na segunda partida, fez seguramente o melhor encontro diante de Rafael Nadal nesse torneio, que o próprio Novak Djokovic na final acabou por ser um peso de pluma, saindo do seu fio de jogo, com aqueles amortis em excesso, acabou por ser uma presa fácil para Rafael Nadal na final, e nesse ano o Jannik Sinner mostrou ser um jogador futuro e devia ter pelo menos roubado um set ao espanhol. Portanto, Jannik Sinner, Christian Ruud, o Andrei Rublev pode ser também extremamente perigoso, mas tem um estilo de jogo algo monocórdico, ou seja, mais vulnerável a bolas em toque, a variações de jogo. Vamos ver o que é que poderá fazer. Obviamente será muito interessante, e tens razão, o Stefanos Tsitsipas é o grande favorito na metade inferior da grelha, fisicamente é forte, também tem uma grande intensidade exibicional, recursos de jogo, e a melhor de 5 sets será muito duro de bater, como se viu aliás o ano passado, e acredito que perante Lorenzo Musetti ele acabe por triunfar sem problemas de maior. É seguramente um dos melhores encontros da primeira jornada. Há vários encontros da primeira jornada interessantes. Há também a participação de 2 portugueses. O João Sousa vai jogar com um adversário vindo do qualifying, e um dos jogadores que já está apurado do qualifying é o nosso Nuno Borges. Vamos ver o que ditará o sorteio da colocação dos qualifiers. Mas um João Sousa que está numa zona do quadro onde poderá defrontar um cabeça de série na segunda ronda, aliás, como todos, o Lorenzo Sonego, também o italiano, mais um jovem italiano, e depois poderá afrontar o Cristiano Ronaldo. Portanto, está nesta secção, não é uma secção fácil, mas uma ronda de cada vez, vamos ver. E vai confiante com a sua prestação em Genebra, onde chegou mais uma vez longe. Ele já jogou uma final em Genebra, ali com... Em singulares e pares. Em singulares e pares. Nada mal. E é bom também ver o João Sousa, que depois daquele título, logo a seguir ao Open da Austrália, aquele seu 4º título de carreira, agora a conseguir aqui uns resultados que possam empolgar e lhe deem motivação para uma boa prestação em Paris. Ele que nos 4 torneios do Grand Slam até tem prestações assinaláveis. No conjunto dos torneios do Grand Slam, claramente o melhor tenista português de todos os tempos, isto para além do seu currículo no circuito regular do ATP Tour. Por acaso tive a oportunidade de trocar umas palavras com o Frederico Marques ontem, há uns dias, porque ele está cá em Portugal, o Frederico, não acompanhou o João Sousa a Genebra, mas claro que está em contacto permanente, e ressaltou o facto do João sentir-se muito confortável em altitude, e referiu uma coisa que não tinha presente, mas o torneio em Pune, na Índia, também foi em altitude. Genebra também em altitude, a bola anda um bocadinho mais, e o João sente-se bastante confortável nessas condições de jogo. Não é isso que vai acontecer em Paris, mas a confiança com que vai lá chegar é importante, e pode falar realmente alto em certos momentos de um jogo mais apertado e mais equilibrado. E como é que viste o trajeto dos portugueses no qualifying? Começaram bem, depois houve ali umas fasquias que não foram ultrapassadas por Gastão Elias, Pedro Sousa.
Nuno Borges, então, a demonstrar todo o seu potencial, garantido a qualificação. E numa estreia num torneio do Grande Slam, incrível. Realmente 3 grandes vitórias para o Nuno Borges em 3 sets, sempre muito autoritário no último set, que acho que é uma qualidade fantástica. Acho que Pedro Sousa também esteve bem, também era uma incógnita, não tem competido muito e fez ali uma segunda ronda fantástica. Acho que não deu qualquer hipótese ao seu adversário, mas depois não conseguiu manter na terceira e última ronda do qualifying. Gastão Elias também, dada a qualidade do Gastão e aquilo que nós conhecemos que ele é capaz, claro que talvez tenha sido o jogador que soube mais a pouco, digamos assim. Eu esperava realmente que ele fosse um pouco mais longe, mas o nível está muito elevado e todos querem aceder a um quadro principal de um torneio de Roland Garros, ainda para mais que os prémios, este ano os prémios aumentaram um pouco mais para as primeiras rondas e para o qualifying, portanto os jogadores estão realmente ainda mais motivados, se é que a motivação fosse alguma coisa que faltasse. Pois, aquela velha luta do Novak Djokovic de fazer com que os prémios aumentassem na parte final do qualifying, nas primeiras rondas do quadro principal. Recordo que o Gastão Elias me dizia e o Gastão Elias é muito federista, me dizia que é graças ao Novak Djokovic que eu hoje em dia ganho mais algum dinheiro, porque o Rafael Nadal e o Roger Federer nunca se importaram muito com isso. Foi uma batalha do Novak Djokovic que nesse aspecto convém sublinhar aqui. E também tu fizeste bem em chamar a atenção para esse aspecto. Tem sido uma velha guerra dos jogadores de segundo plano conseguirem ganhar mais dinheiro nos torneios de Grand Slam, que os ajudem também a financiar a sua carreira, as viagens, os treinadores, porque a vida para um jogador de nível challenger não está fácil. Especialmente nestes grandes torneios que realmente há muito, muito dinheiro em jogo. Curiosamente, em relação a 2019, que foi a última edição do torneio de Roland Garros normal, digamos assim, antes da pandemia, os vencedores vão ganhar um pouco menos, mas os jogadores do qualifying e das 3 primeiras rondas vão ter um aumento. Só para ter uma ideia, um jogador que esteja na primeira ronda do quadro principal terá à sua espera 62 mil euros brutos, depois terá que levar ali um corte para os impostos, mas é realmente um valor muito apetecível para os jogadores, especialmente os mais jovens, à partida os mais jovens, que são aqueles que ainda estão a começar e querem lá chegar, e é ali mais uma grande cenoura que está ali a chamá-los para participarem nestes grandes eventos. E quando a gente nós antes falávamos muito do top 100 por uma questão de estatuto, mas hoje em dia entrar no top 100 significa entrar diretamente nestes grandes torneios e garantir lá muitos cheques, bons cheques, para garantir uma época tranquila nesse aspecto e realmente os jogadores fazerem uma vida sem terem que estar a fazer contas ao dinheiro todos os meses, que acontece a muitos que estão ainda nos circuitos secundários. É verdade. Bom, vamos também ver como é que as condições meteorológicas irão influir no decorrer do torneio. Já se sabe que em Paris, ali com o Bois de Boulogne não muito longe, toda aquela vegetação, há uma certa umidade, também pode chover. Rafael Nadal prefere dias quentes e secos. Se defrontar o Novak Djokovic nessa eventual cimeira dos quartos de final, também será interessante verificar em que condições esse duelo se irá jogar. Mas vês que isso seja um fator suplementar, Pedro? As condições de jogo, tendendo a todos estes jogadores que enunciamos e que apontamos como favoritos? Num determinado dia, num determinado duelo, as condições poderão favorecer mais ou menos um ou outro jogador, mas não acho que vai ser isso que irá influenciar um torneio, ou seja, ninguém vai ser campeão porque as condições estavam assim avançadas, até porque durante 15 dias as condições variam bastante. Portanto, os jogadores já estão preparados para isso, têm já também, pessoalmente estes grandes favoritos têm muito mais experiência de jogo. É por uma dessas razões também que os jogadores chegam cedo a Paris, também começaram logo a ambientar-se, e muitos deles, como o Nadal, já jogaram lá muitas horas, mas todas essas condições de jogo, penso que em momentos muito específicos poderão favorecer um ao outro, mas não acho que seja isso que irá
decidir quem será um campeão de um torneio destes. Há muito mais em jogo, e a parte mental, obviamente. As pessoas às vezes esquecem-se que aquilo é muito duro, estar ali sozinho no campo, muitas horas, sempre em competição, sob pressão, quase obrigado a não falhar ou a fazer pontos, e isto durante 7 encontros, é melhor de 5 sets, é dos esportes mais exigentes a nível mental. Não é só correr, não é só saber bater uma direita ou uma esquerda, isso quase todos, acho que eles todos hoje em dia já sabem, e cada vez mais também são todos eles grandes atletas. Vamos ver quem é que tem a cabeça no sítio, nos momentos certos, e estará também com as condições para poder realmente jogar o seu melhor. Estou aqui a pensar que obviamente no Nadal e na sua condição física. Para mim será uma questão importante. Sim, as condições em Paris variam muito. Já houve jornadas, recordo-me, em que estivemos lá o dia todo e que não se trocou uma única bola devido à chuva. Mas de há 2 anos para cá também um fator suplementar, o facto de o corte Philippe Chatrier ser completamente remodelado, aliás foi reerguido, proporcionou também uma estrutura amovível, e com a estrutura amovível e o fecho do teto, luzes artificiais. Portanto, este ano oficialmente pela primeira vez há sessões noturnas, mas já o ano passado, e com um número de espectadores condicionado pela pandemia, também já houve encontros a começar tarde e a acabar depois da meia-noite. Portanto, sessões noturnas colocam em jogo no corte condições completamente diferentes, no que diz respeito direto à velocidade da bola, também ao ressalto da bola, mas também tu estavas a dizer que de facto ao cabo de um torneio com tantas variações, só os melhores é que ganham, e em 2020 falou-se tanto no facto de o torneio desenrolar então já no início do outono e com um tipo de bolas que não favorecia o Rafael Nadal, e depois foi o Rafael Nadal quem acabou por ganhar a competição de maneira perentória. Eu lembro então de dizer que o Rafael Nadal já ganhou não sei quantos títulos com esta marca de bolas, não sei quantos títulos com aquela marca de bolas, não sei quantos títulos com outra marca de bolas, mas no fundo Rafael Nadal ganhou todos aqueles títulos, aliás, ganhou todos os títulos da sua carreira com uma marca espanhola chamada Huevos, para não utilizar outra terminologia menos própria aqui para um podcast familiar, que se quer familiar, mas é mesmo a garra, a competência e a capacidade de solucionar problemas e ajustar o jogo consoante os adversários que dá títulos do Grand Slam. Sem dúvida. Aliás, ele já na Austrália mostrou isso. Acho que ele consegue fazer também das dificuldades, consegue fazer ali milagres, faz com que aquilo se torne uma motivação, um desafio, e ele sempre disponível para os superar e quase que a testar-se a si próprio. A verdade é que continua a ser um grande campeão, por isso é que eu digo, se ele tiver 100% fisicamente, se não tiver nada a distraí-lo nesse aspecto, acho que para mim continua a ser o principal favorito. Não quer dizer que seja um favorito perentório, obviamente temos que contar com Djokovic acima de tudo, e com o Alcaraz, que obviamente que deverá estar a jogar melhor do que no ano passado. E portanto é possível que vá mais longe ainda. Algumas das características que apontaste ao Rafael Nadal também podem ser atribuídas a Novak Djokovic, também muita garra e especialmente nesta altura deverá estar com muita motivação. E o Novak Djokovic acaba por ser uma espécie de anticristo no que diz respeito ao Rafael Nadal, porque tem os padrões de jogo e as combinações que mais afetam Rafael Nadal, embora ao longo dos tempos o próprio espanhol tenha encontrado soluções para contrariar esses padrões e essas combinações de jogo do Novak Djokovic. Vai ser muito interessante vermos um duelo de titãs entre ambos nos quartos de final, se chegarem lá ambos. Para terminar esta fase inicial em que analisamos o quadro masculino, a recordação então dos embates possíveis a partir do momento em que os cabeças de série se começam a defrontar. Novak Djokovic, Jenson Brooksby, norte-americano, mas na terra batida, aquela variação, ainda tem um estilo de jogo algo peso-pluma para a terra batida. Grigor Dimitrov, Diego Schwartzman, Félix Auger-Aliassime, Riley Opelka, que com o seu serviço há sempre de contar com o gigante norte-americano. Botic, Van de Santos, Rupp, Rafael Nadal. Portanto, isto na primeira
secção do quadro, o primeiro quarto. Depois, Sasha Zverev, Alejandro Davidovich Fokina, também um grande duelo em perspectiva, se vier a concretizar-se. John Isner face a Taylor Fritz, dois norte-americanos. Cameron Norrie diante de Karen Khachanov. Sebastian Korda perante Carlos Alcaraz, também um belo duelo em perspectiva, se chegarmos lá. Depois, metade inferior, Casper Ruud, Lorenzo Sonego, na mini secção de quadro onde está o João Sousa. Frances Tiafoe, Hubert Hurkacz. Denis Shapovalov, Alex de Minaur. Daniel Evans, Stefanos Tsitsipas. Andrei Rublev, Tommy Paul. Nicolas Basilashvili, Yannick Sinner. Paulo Carreño Busta, Marin Cilic. E finalmente, no que diz respeito aos cabeças de série, Miomir Kekmanovic, Daniil Medvedev. Está assim feito o alinhamento dos encontros teóricos entre cabeças de série a partir do primeiro momento em que se podem defrontar, que é a terceira eliminatória. Bom, e agora vamos fazer o lançamento da vertente individual feminina. Vamos então analisar quais as principais candidatas ao título, o trajeto, a colocação no quadro, sendo que no plano feminino é tudo muito disperso para além de Iga Swiatek. A Iga Swiatek é a clara favorita à conquista de um título que ela venceu, para grande surpresa, na altura, em 2020. Tem dominado completamente as competições que tem jogado. Aliás, ela apresenta uma série invencível desde o Open da Austrália, desde que perdeu no Open da Austrália. E há também o Ons Jabeur com aquele título em Madrid que ganhou sem a Iga Swiatek estar presente nesse torneio madrileno, mas depois desses nomes é muito difícil descortinar reais candidatas ao título com base nos resultados dos últimos tempos, porque, por exemplo, uma Maria Sakkari poderia ser uma jogadora que colocaríamos na linha da frente no que diz respeito à candidatura, e nesta altura não a estou a ver no estado de espírito ideal para assumir esse favoritismo. É, sem dúvida, muitas jogadoras com muitos pontos de interrogação em cima, umas por lesão, outras por maus resultados, não chegam a Roland Garros com muitas credenciais pelo menos para esta edição. Obviamente que Iga Swiatek e Ons Jabeur serão as duas favoritas a encontrar-se na final, até porque o sorteio colocou o Jabeur também na parte inferior, portanto poderá haver aí uma final, será a final mais previsível, atendendo àquilo que se tem passado nas últimas semanas, mas vamos ver o que é que dirão as outras jogadoras, especialmente aquelas mais cotadas, que apesar de não estarem em grande forma, o que é que poderão dizer? E começar talvez pela Simona Halep, que poderá ser uma adversária na terceira ronda de Iga Swiatek. Simona Halep, que é uma jogadora muito experiente, já ganhou Roland Garros, é talvez neste momento a fazer um pouco a figura de joker, porque realmente também não tem feito grandes resultados, mas à medida que for avançando no quadro, vai se tornando cada vez mais perigosa, e ao contrário dos homens, as senhoras também continuam sempre a jogar a melhor de 3 sets, portanto não haverá grande desgaste físico em relação àquilo que é normal no circuito. Portanto, penso que Simona Halep terá que ser acompanhada com algum interesse no seu percurso no quadro. E talvez chamaria a atenção também para Barbara Krejcikova, que tem estado lesionada no cotovelo, a campeã em título. Também não se sabe como é que vai aparecer, sei que já está a treinar-se em Roland Garros. Falava também de uma Paula Badosa, uma jogadora espanhola que tem também feito grandes resultados no ano passado, mas este ano teve umas meias finais em Stuttgart, mas se olharmos de outra forma, ganhou apenas 2 encontros aí, e em Madrid e em Roma ganhou apenas uma ronda, portanto também não vem com uma aura de grande favoritismo, mas lá está, são jogadoras que poderão ir, à medida que vão avançando no quadro, poderão tornar-se cada vez mais perigosas, e sem falar noutras como a Garbiñe Muguruza, mesmo a Victoria Azarenka, se tiver umas condições mais rápidas de jogo. Todas aquelas jogadoras também norte-americanas têm mostrado realmente muito bons resultados, Jessica Pegula, Danielle Collins, enfim, são jogadores que pelo menos podem contrariar algumas favoritas, mas
não estarão na lista de topo das candidatas ao título, mas a oportunidade poderá ser criada, não é? Sim, bom, chamaste a atenção para esse eventual duelo numa terceira ronda entre a Iga Świątek e a Simona Halep. Simona Halep, que agora é treinada pelo Patrick Mouratoglou, uma jogadora que sabe como chegar às fases mais adiantadas das grandes competições. Na sua fase, ou na fase da carreira em que está, eu acho que ela se foca mais nestas grandes ocasiões, tem mais motivação e poderá ser uma dura adversária. Também na mesma zona está a gravitar uma antiga campeã de Roland Garros, a Jelena Ostapenko, e eu vejo a Iga Świątek, se vejo alguma vulnerabilidade na Iga Świątek, é diante de adversários que batem muito forte e que não lhe dão tempo de assentar o seu jogo e que não lhe dão tempo para bater a direita como ela gosta, porque ela tem aquela preparação, uma pega muito fechada, bolas muito rápidas para aquela direita, por vezes deixam-a nu, alguns problemas técnicos. Paula Badosa também está na parte superior da grelha, e uma Daria Kasatkina também muito habilidosa, que poderá eventualmente defrontar uma Aryna Sabalenka, jogadora poderosa, voluntariosa, que se entrega muito ao jogo. Também terá a sua palavra a dizer na metade superior da grelha. Na metade inferior, como disseste, e concordo perfeitamente, que a Ons Jabeur pode chegar bem longe, com o estatuto que adquiriu entretanto no circuito feminino, com o seu estilo de jogo, com a sua habilidade, com o amorti venenoso. Está numa secção do quadro onde pontificam também Petra Kvitova, embora numa fase completamente distinta da sua carreira. Amanda Anisimova pode ser uma das tais jogadoras que bate forte e com profundidade, e pode chegar longe na competição. Já chegou longe numa edição anterior. A tal Maria Sakkari, que o ano passado chegou a ter possibilidade de atingir a final, e depois na última parte da grelha, no último quarto, temos o Manette Kontaveit, a Alice Martens e a Bárbara Krejcikova, que é uma grande incógnita. A lesão no cotovelo não é uma lesão fácil de curar. É uma lesão que já concluiu muitas carreiras, como a minha. Estou a brincar, a carreira não foi nada, mas é preocupante ver que ela, depois do Open da Austrália, onde ganhou o título de pares, depois do Open da Austrália ela ganhou poucos encontros naqueles primeiros torneios no Médio Oriente, e depois desapareceu cena. Contabilizava jogar, estava a pensar jogar 4 torneios em terra batida, e chega mesmo a Roland Garros virgem no que diz respeito ao pot-de-jolo. Vamos ver se ela consegue ganhar um encontro aqui, outro ali, e ganhar algum elan. Também, por vezes, jogadores menos cotados que ganham um título, quando defendem o título, dão tudo o que têm. É mesmo uma incógnita. É muito difícil antecipar o que poderá fazer Bárbara Krejcikova em Paris desta feita. Sem dúvida, vai ser muitas incógnitas nesse lado feminino. Deixa-me falar também aqui um pouco dos ausentes no quadro masculino. Obviamente uns nomes mais sonantes e já sabidos que não vão estar presentes: Roger Federer, Matteo Berrettini, Andy Murray, Nick Kyrgios, Kei Nishikori, só para falar dos mais sonantes. Também Gael Monfils acabou por anunciar que não vai competir, porque vai sofrer ali uma pequena intervenção cirúrgica ao calcanhar direito, e ele anunciou isto poucas horas depois de ele e Helena Svitolina anunciarem que vão ser pais de uma menina, em outubro, penso eu. Svitolina também não vai estar presente em Roland Garros, nem também a russa Anastasia Pavlyuchenkova, mas o quadro feminino, e também não, Serena Williams também não vai estar, nem Venus, aliás, acho que é a primeira vez desde 1999 que não joga Roland Garros, é incrível. Mas o quadro continua muito, muito homogéneo e com muitas jogadoras com muita qualidade para surgirem. Sim, a Anastasia Pavlyuchenkova é uma grande baixa, tendo em conta aquilo que ela fez o ano passado. Uma previsão que eu tenho é de quem vai oferecer o troféu na Taça dos Mosqueteiros ao vencedor. Arrisca de alguém? Mats Wilander? Exatamente, faz 40 anos da sua vitória.
a sua primeira vitória em Roland Garros com 17 anos. A sua primeira de 3 vitórias em Roland Garros. Ele ganhou o Open Austrália em 3 ocasiões e depois também o Open dos Estados Unidos uma vez, portanto 7 títulos do Grand Slam. Recordo bem essa final diante do Guilherme Vilas, uma final que foi algo chata, porque houve longas trocas de bola. Esperava-se que o Guilherme Vilas fosse o grande dominador dessa edição do Roland Garros. Estava em forma, mas Mats Wilander conseguiu ser ainda mais paciente e triunfou em 4 partidas, mas 4 partidas com uma duração muito, muito, muito longa. Também penso que é a primeira final que eu tenho assim mesmo grandes recordações de ver na televisão. Foi essa de 82. Ainda me lembro de algumas da década de 70. Para além dos ausentes, também temos de ter em conta os jogadores que irão competir pela última vez em Roland Garros. O João-Wilfried Tsonga e o Gilles Simon, para mais tenistas da casa, 2 jogadores que fizeram parte daquela geração de mosqueteiros que deu muitos títulos à França, com o Richard Gasquet, o próprio Gaël Monfils. João-Wilfried Tsonga, que até foi semifinalista em Paris, vai medir forças com o Christian Ruud. O Christian Ruud não deve dar-lhe qualquer hipótese, é um rude opositor, e o Gilles Simon defronta o Pablo Carreño Busta, portanto adversários muito difíceis para os 2 franceses nesta despedida à Catedral da Terra Batida. Para Tsonga é mesmo o último torneio da carreira. Ele quis terminar a carreira aqui, ao contrário de Simon, que ainda vai jogar até ao final do ano, provavelmente irá abandonar em Paris-Bercy, talvez, diria eu. Fazendo o mesmo que fizemos ao quadro masculino, vamos então apresentar o acasalamento das cabeças de série a partir do primeiro momento em que se podem defrontar diretamente. Iga Świątek perante Lyudmila Samsonova, Simona Halep face a Jelena Ostapenko, Jessica Pegula perante Tamara Zidansek, Ekaterina Alexandrova e Karolina Pliskova. Não falamos sequer de Karolina Pliskova porque ela, que já chegou a ser número 1 do mundo, tem andado completamente fora da alta roda no que diz respeito aos resultados. Quem sabe se em Paris, na superfície que teoricamente é a que a menos favorece, conseguirá fazer qualquer brilharete. Paula Badosa diante de Verónica Kudermetova. Paula Badosa, sendo espanhola e tendo mesmo em Roland Garros, eu recordo de um encontro sensacional que ela ganhou. Foi em Roland Garros que ela saltou para, não diria o primeiro plano, mas para o segundo plano, começou a chamar mais as atenções, mas ela ultimamente tem sido sobretudo uma melhor tenista em hardcourts e chamaste a atenção para os encontros que ela ganhou em Stuttgart. E Stuttgart é um torneio indoor, portanto condições algo distintas de um torneio normal em terra batida. Madison Keys perante Helena Rybakina. Madison Keys também uma incógnita, nunca se sabe o que ela poderá fazer, pode chegar longe se o seu ténis portentoso estiver afinado. Daniel Collins diante de Daria Kasatkina, eis um belo duelo em perspectiva se vier a concretizar-se. Camila Giorgi face a Arina Sabalenka, isto na metade superior da grelha. Passando para baixo, Ons Jabeur, Petra Kvitova, Angelique Kerber, Emma Raducanu. Angelique Kerber também na fase descendente da carreira. Emma Raducanu tem tido muitas dificuldades em confirmar aquele sucesso no Open dos Estados Unidos no ano passado, Pedro. De facto, toda a gente achou, e bem, que era preciso dar tempo a Emma Raducanu, mas os resultados não estão a ser muito bons. Não, realmente eu, enquanto também não a vir a ter melhores resultados, mesmo em torneios do circuito regular, acho que também não podemos contar com ela para um torneio desta grandeza. E em terra batida. Ainda para mais em terra batida também, que não é o melhor dela. Mas é natural que ela ainda esteja ali a lidar com todo o peso mediático dessa vitória, porque na Grã-Bretanha ela passou a ser uma estrela muito solicitada, seja por comunicação social, seja por patrocinadores, e o ténis britânico bem precisava também ter um grande nome na parte feminina, e penso que ainda vai demorar ali mais algumas semanas. Será curioso ver também como é que ela depois vai aparecer e atuar em Wimbledon perante o seu público. Eu acho que a pressão mediática não será tão relevante do que diz respeito à pressão como a dos patrocinadores. É que ela, pensando, bom, assinei com 10, 12, 15
patrocinadores de elite que pagaram principescamente para contar comigo e eu não estou a conseguir ter resultados. Mas estamos a falar de muitos milhões. E, obviamente, a pressão mediática existe sempre no que diz respeito aos jogadores de primeiro plano. Agora, ter omnipresente essa pressão suplementar de ter de corresponder à confiança dos patrocinadores não é nada fácil. Aliás, tu vais agora avançar para esse nome, mas também Leila Fernandes também não tem confirmado aquela presença na final, nessa final com o Raducanu. Jogadoras jovens, ainda pouco habituadas a esta alta relevância, a estas solicitações todas, a estas exigências. Acho que também Leila Fernandes também vamos ter que esperar mais uns meses para ela voltar a mostrar o seu melhor ténis e conseguir bons resultados. E terra batida, enfim, a terra batida é um planeta completamente distinto dos torneios habituais, dos hardcourts, onde, por exemplo, Emma Raducanu e Leila Fernandes jogaram a tal final do Open dos Estados Unidos do ano passado. Leila Fernandes vai medir forças com a campeã olímpica Belinda Bencic. Seguidamente, Amanda Anisimova diante de Maria Sakkari, duas jogadoras que se defrontam bem cedo, mas que têm potencial para chegar muito longe na competição, e já chegaram anteriormente, em edições anteriores. Anett Kontaveit, Elise Mertens, duas tenistas muito competentes e competitivas. Coco Gauff face a uma Garbiñe Muguruza, também anda algo perdida. Ela parecia tão motivada para recuperar a forma que a levou à conquista de títulos do Grand Slam e à liderança do ranking mundial, mas de repente parece que perdeu o fio à meada. Também uma carreira muito irregular ao longo dos últimos anos. Vitória Azarenka perante Jill Teichmann e finalmente Sorana Cîrstea diante de Barbara Krejcikova, que está então em Roland Garros para defender o título parisiense. Isto numa edição de Roland Garros que vai ter pela primeira vez uma diretora, Amélie Mauresmo, vai substituir Guy Forget. Parece que o Guy Forget e o novo presidente da Federação Francesa, o Gilles Moreton, também seu contemporâneo no circuito. Exatamente. E além de compatriota, obviamente. Acho que aquilo não passou ali a corrente entre ambos. O Gilles Moreton é um pouco mais velho do que o Guy Forget. Ele fez parte daquela seleção da Taça Davis francesa que chegou à final da Taça Davis em 1982 diante dos Estados Unidos. Eles jogavam sobretudo em pares ao lado do Yannick Noah, e o Guy Forget foi posteriormente também parceiro de pares do Yannick Noah. Vamos ver o que é que achas que a Amélie Mauresmo pode fazer de diferente. Eu gostava que aquele cenário do corte Philippe Chatrier mudasse um pouco, porque acho muito frio comparativamente ao visual que tinha antes, com mais madeiras. Agora há ali demasiado cinzento que não transmite bem aquela que era a essência de Roland Garros. Aquele estilo do corte Philippe Chatrier, algo retro, com as madeiras a darem uma sofisticação muito especial e uma característica muito especial ao palco principal do maior torneio do mundo em terra batida. Eu acho que para já a Amélie Mauresmo vai ter que manter o bom funcionamento do torneio e manter aquela boa relação que Guy Forget criou com todos os jogadores. Não me lembro de ouvir uma queixa de Guy Forget por parte dos jogadores durante o torneio de Roland Garros, um torneio que cresceu bastante nos últimos anos, não só, aliás, acima de tudo da área, não é? Ele conseguiu crescer um pouco em termos de área. Sem ter muito para crescer, de facto eles estão ali estão muito limitados. Mesmo. Um triângulo ali numa zona da cidade. Foi necessário ir roubar algum espaço para colocar alguns restaurantes de determinados patrocinadores, mas eles conseguiram renovar dentro do espaço disponível, conseguiram renovar alguma coisa, conseguiram aquela extensão para a parte botânica, onde colocaram aquele novo show corte, mas é muito difícil crescerem mais do que aquilo que fizeram até ao momento, e houve grandes remodelações em Roland Garros nos últimos anos, com o novo corte Philippe Chatrier e também um novo centro para o acolhimento dos convidados, dos patrocinadores. E diria também que há uma mudança, e isto passa a publicidade obviamente, mas também
já era uma marca tradicional, que era a Peugeot. Vai deixar de ser a patrocinadora, já era patrocinadora do torneio desde 1984. Agora substituída por outra marca francesa, a Renault. Até rima. E tem a mesma terminação. Mas também com a curiosidade também de ser uma marca bem presente ou bem adequada aos tempos modernos, porque vão ter uma frota de carros 100% elétricos. Eles tiveram que criar mesmo um centro ali perto de Roland Garros para recarregarem as viaturas todas as noites para estarem disponíveis no dia seguinte. Portanto, é um sinal dos tempos. Roland Garros também a atualizar-se e a modernizar-se. E vamos ter, como já falámos há pouco também, as tais sessões noturnas. São 10 sessões noturnas previstas nos 15 dias do torneio. Já tinha havido sessões noturnas, né? Se os jogos entrar pela noite dentro, desta vez, mesmo que chova, haverá a conclusão desses mesmos encontros. Vamos ver, também vai criar ali um ambiente diferente, um bocadinho mais de eco, um bocadinho mais de barulho, e o público francês gosta de participar. Vai ser um ambiente interessante e novo também. É um público muito iconoclasta, um público que pode ser muito difícil para os seus próprios compatriotas e também para qualquer jogador que se porte, segundo a sua opinião, menos bem. Vai ser de facto mais uma edição muito interessante de Roland Garros em Portugal. Deixa-me só dizer, já agora, só por propósito dos franceses, pela primeira vez desde 1999 não há um jogador francês entre os cabeças de série, tanto no quadro feminino como no quadro masculino. Ou seja, desde o milénio passado. E em 1999 foi um ano em que ainda havia só 16 cabeças de série. Agora mesmo com 32 de cada lado não há um tenista francês, apesar de terem muitos jovens e muitos jogadores de qualidade, mas não de topo ainda. Tem sobretudo jogadores de médio plano. É preciso de facto um grande campeão para prosseguir com a tradição de jogadores franceses de exceção. Em Portugal o torneio será acompanhado a par e passo no Eurosport Internacional, Eurosport 2 e bom, vamos ver então o que poderão fazer os portugueses. Acho que chegou a altura de nos despedirmos, não é, Pedro? Tens mais alguma coisa para dizer? Não, até Paris. Vemos em Paris, não é? Fica assim concluída mais uma edição do Troca de Bolas, esta feita com antevisão de mais uma edição dos Campeonatos Internacionais de França em Roland Garros, na terra batida da Porte d'Auteuil, daquela zona oeste de Paris. Vamos ver quem é que vai fazer da terra batida a sua terra prometida. Fiquem bem. Obrigado.